Enquanto isso, o Bitcoin volta a cair e os abutres começam a aparecer de novo, né? Você tem aí um monte de gente do mercado tradicional e pessoas conhecidas que sempre que o Bitcoin cai, aparecem igual abutres para falar, eu estava certo. Inclusive hoje eu estava, né, um grupo nosso aqui discutindo lá, tem alguns personagens aqui, até conhecidos na internet aqui no Brasil com relação a investimentos, né? E começou lá de novo, obviamente o Bitcoin começou a cair, começa as piadinhas, aquelas coisas todas, né? E a galera, bom, não vou entrar no detalhe do que aconteceu lá, mas basicamente eu entrei em algumas discussões lá hoje. E algumas dessas discussões são parecidas com essa aqui, olha só. Nassim Taleb chama o Bitcoin de Ponzi e aponta para a falência da Strategy, né? Por curiosidade, a comunidade desenterrou uma postagem em 2020 escrita pelo CZ, né? Falando aí que ele falou que daqui a um tempo o Bitcoin vai cair de 100 para 85 e tá todo mundo falando que deu um crash e tudo mais, né? E agora, de novo, o Nassim Taleb volta para a cena, né? Com essa queda recente, né? Alguns críticos voltaram, como eu estava falando. O exemplo é Nassim Taleb, autor do Cisne Negro Antifrágil Arriscando a Própria Pele, que são, inclusive, literaturas que eu gosto bastante, né? Em silêncio durante toda a alta do Bitcoin, Taleb voltou a falar sobre a criptomoeda nessa terça-feira, criticando não somente o ativo, mas também a strategy. Outro que também falou foi o Peter Schiff. Esse aqui tá sempre falando, né? Esse aqui não parou, não. Um dos únicos críticos que ainda mantém o ativo mesmo durante as altas da criptomoeda. Embora não tenha falado muito nas suas postagens, né, sobre o tema, Taleb colocou um texto onde foi marcado um X escrito por Michael Harris aqui. Então, o que o Taleb falou aqui, ó? Se o Bitcoin chegar perto dos 40, 30 mil, muitos venderão, pois sabem que a MicroStrategy pode entrar em apuros e ser forçada a vender se cair ainda mais. Então, aqui realmente, né, o preço médio da MicroStrategy está na faixa de 66 mil dólares. E se chegar a 30, 40 mil, pode ser que a MicroStrategy seja obrigada a vender. Não sei se precisa, porque eles não estão alavancados, né? Não alavancados, pelo menos não da forma tradicional. Eles estão pegando dinheiro emprestado para comprar. Então, isso poderia acontecer, né? Mas o Michael Saylor está preso em um ciclo de feedback positivo, onde precisa comprar mais Bitcoin para inflar o preço. Mas isso aumenta proporcionalmente a dívida e mantém praticamente o mesmo valor de liquidação. E aqui, isso aqui é mentira, né? Ou pelo menos é muita prepotência acreditar que o Michael Saylor está comprando Bitcoin para pampar o preço dele, né? As compras dele são realmente grandes, mas não são o suficientes para manter o preço. Tanto é que o preço está caindo, né? Neste caso, trata-se de um possível evento extremo conhecido que alguns market makers podem tentar desencadear usando derivativos para lutar com a falência da MicroStrategy. A única razão pela qual ainda não fizeram é uma expectativa de potencial ganho maior. Isso desloca o foco para um esquema Ponzi, já que os lucros reais na operação do Bitcoin. Então, já que não há lucros reais. Então, vejam. O que ele está falando é o seguinte, o mercado só não derrubou o preço para ferrar com o Michael Saylor até agora porque tem mais lucro para tirar com o mercado subindo do que apertando. Só que se o mercado começar a cair, eles estão dizendo aqui que isso poderia acontecer, né? Chegar lá, o mercado bater até chegar no preço do Saylor para poder ganhar com essas liquidações, né? Além de prever a falência da Strategy e chamar o Bitcoin de Ponzi, outro destaque do texto é o termo evento extremo conhecido, que ao contrário dos cisnes negros, eventos raros, imprevisíveis e de grande impacto, podem ser reconhecidos antecipadamente pelos mais atentos. Em resposta à publicação, que o Taleb respondeu com uma única frase, concordo, ou seja, não foi o Taleb que escreveu, mas ele colocou que ele concorda, então obviamente, né, ele deu a concordância em todo o texto, né? Caso clássico de posição vendida em volatilidade, quanto menor o preço, maior a aceleração das perdas, aqui falando de novo da MicroStrategy, né? E na postagem inicial acima, o Andy Constant, CEO da Dampang Spring Advisors, defendia que o custo médio do Bitcoin da Strategy, atualmente 66 por moeda, não era importante. A gente já falou sobre isso, inclusive. Ou seja, ele só se interessa pelo valor elevado sobre o NAV da empresa e o risco dele ficar com uma dívida maior do que o valor dos seus ativos. E isso aqui é a realidade, né? MicroStrategy, você pode dizer que a estratégia é perigosa, que a estratégia é loucura, você pode pensar o que você quiser. Mas na prática, né? O máximo que vai acontecer é o que ele tem de ativos, ou seja, o que ele tem de Bitcoin valer menos do que ele deve. Menos do que ele deve para os credores ali. Mas quem vai perdendo nessa história são os credores, né? Caso isso aconteça. E com certeza o Michael Saylor vai comprar ainda mais caso o preço caia bastante, né? E o Peter Schiff também tá sorrindo aí, que é outro que adora falar mal do Bitcoin, né? Apaguem as luzes, a festa dos 100 mil dólares acabou. Como costuma acontecer. Tenho certeza de que a maioria de vocês ficou tempo demais. Além disso, apesar do Bitcoin entrar em um mercado em baixa hoje, não houve pânico nem capitulação. Isso significa que o mercado em baixa do Bitcoin não acabou, está só começando. E aqui eu concordo com ele, como inclusive falei aqui no começo
mostrando ali sobre o preço, a gente ainda não viu uma capitulação, o que aumenta a chance do Bitcoin continuar em queda. Então, essa parte eu concordo com ele. Mas, de novo, né? Quando aparecem essas informações, daqui a pouco vai ter algumas personalidades que vão postar sobre isso, a gente já vai saber que chegou no fundo, né? Em relação à strategy, o Schiff comenta que as ações da empresa do Saylor fecharam o dia em queda de 11% e já estão 54% abaixo do topo histórico. Lembrando que a MicroStrategy ela estava super valorizada, 54% é a correção, inclusive, que se a gente tivesse mantido o trade, a gente ia ter ganhado dinheiro aqui, porque a MicroStrategy realmente está ficando mais ajustada com relação ao seu preço, a quantidade de bitcoins que ela tem, né? Se a gente pegar aqui os valores atuais, né? Eles têm 499 mil bitcoins, um valor atualizado aqui 41 bilhões de dólares, e o market cap da MicroStrategy está em 64. Só que esse valor aqui foi mais, né? O Bitcoin estava num preço mais alto, então praticamente aproximou muito mais aqui o market cap, o valor da MicroStrategy, do valor que existe em bitcoins, né? Então a gente chegou muito próximo das perdas que a gente tinha calculado, porque o preço da MicroStrategy estava o dobro do preço do Bitcoin, que é a única coisa que eles têm em caixa é o Bitcoin. Então, esse 54% aqui que ele está falando, basicamente é a correção de uma distorção, né, de um crescimento das ações que não tinham muito sentido. A gente até falou sobre isso várias vezes aqui. Mais problemático, o prêmio sobre seus ativos em Bitcoin agora colapsou em 93%. Concordou o economista, notando que em breve as ações serão negociadas com desconto. E o que está claro desde o início aí da estratégia, né? O Michael Saylor ele não está ligando para o preço das ações, ele está trocando as ações da empresa dele por Bitcoin, né? Basicamente é isso. E aqui tem o post que a gente até falou sobre ele ontem aqui, né? Que o CZ postou, né? Há 4 anos atrás ele disse, né? Esperando a nova headline, o Bitcoin cracha, né? Cai muito rápido dos 101 para os 85, né? E é basicamente o que aconteceu, aí veio de 110 para 83, né? Não é exatamente o preço que ele falou, mas era uma brincadeira aqui, porque nessa época que o Bitcoin também estava caindo, e aí ele fez esse tweet, né? Lembrando que no futuro as coisas tendem a ser assim, né? E aqui, olha só, o que chama a atenção, a data da postagem, o Bitcoin estava em 23 mil dólares. Quando ele postou aqui em 2020, o Bitcoin estava 23 mil dólares, né? Que tinha sido a marca atingida pela primeira vez na história. E poucos acreditavam na época que o Bitcoin poderia chegar a 85 e chegou a 110, né? Portanto, é possível que há alguns anos os Bitcoins passem por uma nova queda, mas de 1 milhão para 850 mil dólares, que é o que ele está prevendo agora. Então, de novo aí, né? Taleb voltando a aparecer, apareceu de novo o Peter Schiff, daqui a pouco vem lá o Thiago Reis postar, e aí você já sabe, né? Quando esses caras aparecem, quando esses abutres aparecem depois do Bitcoin ter uma queda, né? Porque, de novo, em toda a alta esses caras desapareceram, ninguém fala nada, né? Todo mundo quietinho, e o Bitcoin saiu de 15 e voltou para 100, 110. Agora está caindo para 83, é uma queda relevante, mas ainda é muito acima de qualquer previsão da galera que falava que o Bitcoin tinha morrido lá atrás. E provavelmente, mais uma vez, eles vão estar errados e o Bitcoin não vai morrer de novo. E daqui a pouco o Bitcoin está em 1 milhão de dólares e esses caras vão continuar batendo. Então você tem a opção aí de acreditar neles ou acreditar nos bit-loucos que somos nós, né? A galera que acredita que o Bitcoin é uma boa alternativa aí para você proteger o seu dinheiro de uma série de problemas, inclusive a inflação. E é isso. Então eu quero saber a sua opinião. Você acha que quem está certo aqui nessa história? Você acha que o Taleb e o Peter Schiff é que estão certos? São nomes reconhecidos no mercado de finanças aí. Ou a gente que está certo? A gente que está certo e a gente que vai ver o Bitcoin subindo e se valorizando muito mais no futuro, enquanto esses caras ficam aqui pregando o caos. Deixa a sua opinião aqui que eu quero saber. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.